Esse YouTube apareceu ali na minha recomendação, igual vocês viram, né? Eu só cliquei em cima. E ele tem um vídeo por que todo mundo agora é autista. Eu acredito que eu sei mais ou menos o que vai ser dito. Que é basicamente, não é todo mundo virou autista, todo mundo agora aprendeu a identificar o autismo e passaram a diagnosticar e tratar como é necessário ser tratado o autismo. Eu acho que é mais isso, sabe? Até porque todos os transtornos agora estão achando que vira moda, porque aparece e pessoas estão sendo diagnosticadas e as pessoas estão se identificando com as coisas, estão correndo atrás da própria saúde mental, ao invés de relevar tudo, largar tudo pra casa do baralho e ficar até os 45 anos sem entender bosta nenhuma de por que o cérebro dela funciona assim. Sabe? As pessoas estão saindo daquela curvinha de ignorância e buscando conhecimento de fato sobre si mesmo. E aí fica bem diferente, né? De certa forma. Eu creio que seja mais essa conversa, mas vamos ver o que ele tem a apresentar. Eu sou Yuto e o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? O tema Já começou com o Undertalezinho e um PNGzinho dele muito, muito legal. Tipo assim, eu gostei muito da arte. Se foi ele mesmo que fez, parabéns. meio polêmico e diferente do que eu costumo trazer. Me identifiquei muito com a música do Christian. Eu nunca assisti Atlantis. É bom pra cacete. Assista, por favor. Te peço mesmo, assista. Você vai entender do que eu tô falando. Mas que bom que você se identifica mais com a versão do Christian, porque a versão dele é de aceitação e de entendimento, tipo, fiz cagada, foi melhor assim, foi melhor terminar do jeito que terminou. E eu sei que é um tema doloroso, é uma situação dolorosa, mas sempre lide com traços de aceitação, porque metade do problema é você se negar que ele existe. Então, se você puder pensar que o problema existe e refletir sobre o problema existir, vai ser mais fácil lidar com ele. Agora, não só aceite que foi melhor assim, mas reescreva as coisas, haja de forma diferente na próxima, entenda que aquilo ali foi um aprendizado para que você descubra como agir melhor na próxima situação. Porque vai ter próxima situação e você deve se propor a novas situações. Certo? Vamos seguir pro vídeo aqui. Mas eu sinto que tem pessoas que realmente precisam entender um pouco mais sobre o porquê todo mundo agora é autista e TDAH. E vamos ressaltar que autismo, ele é um fator que acontece na genética do ser humano, tá? Então, se você é autista, papai e mamãe, vão no psicólogo que vocês vão encontrar uma notícia muito da boa. Ou não, dependendo do seu jeito de enxergar. Só que papai e mamãe são pessoas criadas. Na minha época, eu não tinha que olhar nada disso de saúde mental. E eu tô muito bem tomando meus 3 remédios controlados. 2 deles são pra dormir. Né, papai e mamãe? Deus cura só, né? Só Deus cura. Ele te dá todas as oportunidades de você procurar uma coisa pra melhorar sua saúde mental, mas você segue na ideia de que ele vai tirar a cura da sua bunda. Enfim, não é sobre isso. Vamos lá. Bonitinho! E antes de começar, eu quero deixar claro que esse vídeo não serve como autodiagnóstico seu, tá? Eu não sou médico pra determinar isso e eu é sim, viu, meu filho? Vou contar minha experiência mesmo, beleza? Beleza. Recentemente, rodando no Twitter, eu vi que na minha timeline, autismo e TDAH... Ai, mano... Você fez o erro de entrar no Twitter. Estavam em alta. O que me chamou um pouco de atenção, até porque esse tipo de assunto na internet é muito relevante. Muitas pessoas acabam não sabendo como funciona ou tem curiosidade. Não, os quadrinhos são muito legais, velho. Tô inscrita, acabou. Não tem discussão. Me inscrevi e é pra outras pessoas inscreverem no YouTube também. A animação dele é muito bonitinha, velho. Gente, sem capacitismo. Mas que onda de autismo é essa? Tá todo... Sem capacitismo, mas que modinha é essa? Com todo respeito, mas desrespeitando. Gente, não faz isso não, tá? Usar frases de tipo com todo respeito ou sem capacitismo é porque é tipo você levantar a mão antes de falarem que foi você que cometeu a falta. Sabe? Fala assim, não. Gente, pergunta genuína. O que está acontecendo com o autismo atualmente? Talvez fosse uma pergunta mais produtiva que dava para ter uma discussão melhor.
Porque ainda vem uma pergunta e logo em seguida tá todo mundo virando autista, cara, o que você fala antes pra avisar sobre o que você vai falar não isenta a sua fala. Vamos com calma. Constrói um pouquinho melhor seu raciocínio pra você colocar ali, que aí talvez, né, não dê tanto problema. O pessoal lê o negócio lá das redes sociais e tipo, o que você está pensando? Não significa que você tem que exatamente pôr literalmente a porra do impulso mental que você está pensando naquela hora. Você pode trabalhar nisso, né? Todo mundo virando autista. Tá aí a frase que eu acabei me deparando no post do meu Twitter. Olha só, que coisa maravilha. boa. E abaixo o TikToker Morimura. Eu acho que é assim que fala o nome dele. O nome dele é um pouco difícil. Ele faz vídeo pra rede vizinha num tom meio humorístico. E pra falar a real, eu não acompanho ele. Mas eu nem eu. Um ou dois faço vídeos ideia. Ele tá de salto alto, o que já é bem impressionante. No seu último vídeo, ele acabou revelando e mostrando seu diagnóstico de autismo. Inicialmente, todos estavam mais preocupados em zoar o fato de que ele aparentemente copia ou se inspira demais em conteúdos de canais gringos. Mas, sinceramente, esse não é o foco. É uma coisa que acontece, mano. Pra isso, eu não sei se ele realmente copia, mas eu espero que não. do nada. Parabéns aí pelo conteúdo, eu acho. O meu foco foi mais nos comentários, já que eu já tenho esse jeito de sempre observar o que os outros acham ou como se posiciona nesses tipos de Agora a musiquinha de Cult of the Lamb. Ok, essa pessoa tem pontos. Assunto, e não se referindo ao Morimura, claro, mas sim sobre o transtorno em si. Não ironicamente. Maldita hora que eu fui entrar nos comentários. Infelizmente o post original foi apagado e eu só tenho a print eu do acho que é post melhor. em si, mas o tanto de comentários que eu vi nesse post de gente perguntando coisas como: virou moda ser autista e ter TDAH? Agora pronto, não, vamos gente. se vitimizar por conta disso. Deve ser laudo falso. Não, Vou gente. dizer que sou autista pra ter direito. Enfim, primeiramente eu queria dizer como uma pessoa que você não pode fazer isso, tá? Você tem que ter um negócio ali, você tem que fazer uma carteirinha toda bem preparada, com exame de sangue, os caramba 4, com laudo médico e tudo mais. Você não pode só dizer que você é autista. Para de fazer isso, pelo amor de Deus. Deixa as pessoas em paz. tem TDAH, que além dessas coisas foi literalmente a faísca que eu tive pra fazer esse vídeo. Eu não tinha intenção de fazer esse vídeo olha o desenho do cara, bicho. Não sei a fazer ou não. Não que eu tenha me sentido ofendido, mas eu me senti Discordo. Alugou um triplex. Tem pessoas fala. que olham assim. Alugou um triplex na sua mente, pode falar, tá tudo bem, revolta mesmo, dá problema. O que é isso? Que é isso aqui? Sim, para transtornos que muitas pessoas acabam tendo dificuldade e se machucam com isso com o decorrer da vida. Muitas pessoas acabam tendo limitações por esses transtornos que, de certa forma, ela acaba limitando as pessoas de fazerem simples ações que para outros são muito... Aí um anime que eu tenho que assistir, Free Eren. Não assisti ainda. Ups. normais. O que é Toda hora eu tô autismo e esquecendo TDAH? isso. Primeiramente, no autismo existem níveis de 1 a 3, com o nível de leve até o grave. E os comportamentos... Não é leve e grave, é maior necessidade de suporte, menor necessidade de suporte. Eu diria que seria isso. Não é bem são por aí, eu acho. diversificados dependendo do seu nível de autismo. Autistas costumam ter dificuldade... Não tô cagando regra, tá? Eu só tô tentando dizer pra vocês que não tem autismo leve e pesado, autismo é autismo. E aí tem maiores necessidades de suporte, maior necessidade de ter aquele suporte ali e maiores intercorrências, ou seja, o cérebro pode ter mais dificuldade de fala, de aprendizado, de outras coisas. E tem o que dá pra viver menos sem suporte, mas trabalhando bem, qualquer pessoa do suporte 3 pode chegar a diminuir bastante essas intercorrências, esses problemas, e ter aquela diferenciação de grau. Né? Pode tanto retroceder quanto super exceder. Não sei se eu me fiz claro. Mas todo mundo tem a chance de ficar mais de boa. Entendeu? Não tem mais pesado, mais leve. Né? Que você precisa interagir socialmente, ou manter uma certa atenção no olhar da outra pessoa, tentar entender emoções ou até mesmo se expressarem, e a grande dificuldade de fazerem amigos ou terem características meio solitárias ou exóticas das demais pessoas. E de fato, uma linguagem bem difícil de se lidar e até mesmo de se manter um diálogo. Mas claro que tudo isso que eu falei varia do seu grau e da sua personalidade mesmo. Já no TDAH, que é a pessoa que não presta atenção em alguns detalhes e cometem erros por desculpa
descuido e tem dificuldade em manter a atenção em tarefas em geral. A capacidade de compreender o que está acontecendo em sua volta parece ser um pouco mais lenta no raciocínio comparado com a dos demais. Ah não, cara! Que isso, irmão? Uma ratazana virando pó pelo Thanos, eu acho que é isso. Pessoas. Vejam só vocês, com apenas um clique eu me torno este jacaré baitola. E existem alguns casos que você pode até acabar falando demais porque você lembra das informações cara. tudo de uma vez só e acaba atropelando uma em cima da outra e a pessoa que tá te escutando não tá entendendo nada. Distrações com coisas simples são bem comuns, principalmente se o que você Olha tá essa fazendo sombra tá bem muito feita, chato, mano. o cérebro nega aquilo completamente, eu falo isso por experiência própria. Como o autismo, o TDAH vai variar muito de pessoa para pessoa. A real é que autismo e TDAH andam bem lado a lado, são praticamente brothers, são muito parceiros. Tanto que quando os psiquiatras vão fazer os testes com os pacientes, é bem comum haver a dúvida se é autismo ou TDAH, ou às vezes os dois. Nada impede e na verdade isso é bem mais comum do que a gente pensa. Depois de ter Eu dado acho que é mais esse provável. resumo do que se trata esses transtornos, agora vamos voltar aos comentários do vídeo que eu citei. Assim, não me impressiona que tem esse tipo de gente que pense assim por lá, até porque, pô, é Não. o Twitter, né? Twitter, Mas sério, me né? explica qual Pelo amor de vantagem Deus. que tem entre transtornos desses. Não tem vantagem nenhuma. Não é vantajoso. É a mesma mesma coisa do pessoal que chega no TDI e fala, não, mas eu também queria ter TDI. Porque aí você tem várias versões. Nossa, eu tenho TDI também. Uma versão minha gasta muito e a outra não. A outra tem que pagar a conta. É, mano. Começou com transtorno, você não vai querer ter. Você nunca vai querer ter. E não deseje ter. Saiba que a gente joga a vida no hard só por ter. Ok? É muito mais difícil. Não tem vantagem mesmo. Ah, mas você tem hiperfoco Build em coisas forte, específicas. Amigo, nada te impede de diversificar teus gostos ou só focar em algo. Sim, você vai focar bastante numa coisa e pode acabar desistindo dela enquanto a porra da tua casa tá afundando. Tá inundando e você tá aqui hiperfocado no negócio. Não é como se fosse um poder gigantesco. Ou melhor, às vezes você é mais saudável gostar de mais de uma coisa do que só em uma e acabar com o teu mental. Isso é realmente uma coisa muito específica. Acha mesmo que é vantajoso em ter pais que se preocupam em saber se você vai conseguir se virar sozinho no mundo afora? Ou acha fácil você ter dificuldades em tarefas simples, sabe? Não tem vantagem literal em nada. Ah, mas vou virar autista pra ter direitos. Isso, vira alguém que tem TDAH e autismo. Você vai esquecer de tudo em um segundo, não vai ter facilidade em se amigar. E tu acha que vai ganhar poderes, assim, vai ficar... Mas se você é alguém que realmente não sabe a dificuldade que é viver com desses transtornos, vem cá, que eu vou te contar como é que pelo menos foi a minha experiência tendo TDAH na minha vida. Talvez você já deve ter conhecido alguém na sua vida que tem algum desses transtornos, ou talvez seja você, eu não sei. Eu mesmo tive algumas pessoas muito mais provável autistas chegar com na TDAH pessoa que passaram na minha vida, e ainda tem alguns amigos que uma delas inclusive vocês conhecem, que é a Bia Chirin. Oi, Bia. E pior que eu não conheço, Tem não. algumas histórias que com o decorrer do canal eu posso trazer aqui contando mais elaborado sobre, mas hoje eu queria retratar uma pequena história que eu passei com meu TDAH, que me afetou muito e foi no período escolar, e se você passou por algo parecido, você vai entender muito bem o que é. Na escola eu sempre fui a pessoa que ficava mais isolada no meu canto. Eu nunca fui de ter tantos amigos e eu sei que isso é muito clichê entre uma porrada de youtuber por aí, mas é verdade. Acontece. Mas os poucos amigos que eu tinha, eu realmente dava atenção e me sentia livre pra conversar. Nas aulas eu sempre tinha vergonha de ler em voz alta, porque eu tinha medo do povo me zoar, porque isso já tinha me acontecido antes, porque o povo sempre me chamava de burro da sala e eu nunca me dei bem em matérias em geral. Só em artes e história que eu mandava bem, mas também só nisso mesmo. Trabalhos e apresentações em geral sempre me sentia inseguro. Além de todos me chamarem de burro, eu sempre esquecia das partes que eu tinha que falar e até mesmo das palavras. Mas isso era por nervosismo mesmo. Aí Várias realmente se você não consegue falar nada, nem lembrar nada, aí vai ser taxado mesmo, porque criança é um bando de fila. Eu fui zoado ao apresentar e isso acabava comigo porque eu realmente tinha muita dificuldade em lembrar e reproduzir o que eu tava pensando e às vezes eu só esquecia mesmo, era complicado. Os professores, eles faziam ir até a lousa e escrever a atividade que eu tinha feito pra ele corrigir na frente de todo mundo Aí não, e te mano, aloprar aí não. porque você fez algo errado. E adivinha? Eu sempre
ia lá na frente fazer isso. Fazer algo o detalhe errado. é que eles sempre chamavam minha atenção na sala de aula por eu nunca conseguir fazer as atividades de maneira certa, ou porque eu me distraía com coisas muito fúteis, ou que quase nunca eu ia conversar e justamente na hora que eu tava conversando, ele vinha lá, me dava bronca, me colocava na frente da mesa dele ou me levava pra diretoria. Olha que legal, olha que aluno exemplar. E isso já era mais um motivo de me fazerem de chacota. Com o excesso disso, meus pais eram frequentemente chamados na escola e em reuniões para falarem do meu déficit de atenção. As minhas notas estavam sempre bem abaixo e minhas missões quase nunca estavam completas ou certas. Mas claro que eu não fazia isso por mal. Só que chegou num ponto que eu tinha que apresentar as minhas lições sozinho lá na sala da diretora. Isso acabava até sendo mesmo um acompanhamento comigo sobre meus estudos, porque não fazia muito sentido Era o jeito de lidar na época, né? Era como era o jeito que dava pra lidar com situações especiais. Hoje em dia a gente já tem sala de aula voltada apenas para pessoas especiais. Isso ficou durante muitos anos. Que ajuda Naquela bastante. época, como só tinha criança na... Mano, o legal do TDAH mostrado nele é o tanto de curativo que ele sempre tem, né? Tipo, ele se corta de todos os jeitos possíveis. Sala, e criança é um ser que não tem filtro. Fora da aula, eu também era taxado de incapacitado, burro e esquisito, só pelo fato de eu ser assim. Não é fácil lidar com isso sendo uma criança, sabe? Boa parte do meu tempo eu ficava sozinho em casa porque meus pais saíam pra trabalhar e só voltavam de noite. Então eu ficava lá remoendo ficou duplicado do nada, sempre achando que o problema era eu. E eu que já tinha poucos amigos, um deles era o meu melhor amigo e eu sempre fiquei muito ansioso pra ir na casa dele, dormir lá um dia pra gente ficar jogando e brincando de qualquer coisa, porque era até bom pra mim me distrair e sair um pouco dessa bolha que eu tava tão imersivo dentro. E eu tô me distraindo constantemente na ideia de que a thumb tá sendo construída na minha frente enquanto ele tá contando a história. E no final a gente vai ter a thumbnail dele feita, pronta pra ser colocada na frente do vídeo. Tipo, chamar esse meu amigo que legal L, isso, velho. Eu não quero falar o nome dele. Processo de criação. Nem se fala mais, isso já faz um Faz bom o L. tempo. Mas ele morava em um apartamento e a gente brincava por lá. Foda Eu lembro que um certo dia a gente foi tomar um café da tarde e quando fomos pegar o leite com Nescau, eu lembro que ele esbarrou a caneca na parede, caiu uma gota que eu não lembro se era grande ou não, mas manchou o chão. E no desespero da mãe dele brigar com ele, eu fui lá, aproveitar que eu sempre andei de meia e passei a meia rapidinho. E eu sei que isso é um pouco nojento, mas eu só limpei, pô. Eu era uma criança, eu não queria que brigasse com ele e nem comigo. Antes você ser uma criança e ter feito isso do que você ser uma pessoa de 35 anos e fazer isso em casa. Eu só salvei o moleque. Era que pelo menos eu achei que ia acontecer. Porque a mãe dele viu eu limpando com a meia e quando eu olhei pra cara dela, eu lembro que isso me marcou muito porque ela olhou com uma cara de desprezo e nojo pra mim, que não é nem exagero. Como se eu tivesse feito alguma coisa horrível, mas eu só passei a meia no leite derramado. Isso é horrível no ponto de vista dela. Que navio de Zezé, vai cagar. que isso tem demais? Eu tô relatando isso pra vocês justamente entenderem que depois desse dia, tudo começou a ficar muito estranho a minha relação com ele e com a mãe dele. Ela já não dava muita bola pra minha mãe quando ela me buscar na escola, né? Que normalmente as mães conversam ali na hora de buscar os filhos. E na escola ele parou de conversar comigo de costume e começou a se afastar cada vez mais e ficando um pouco mais grosseiro comigo. Ei, Ellie, você viu que foi eu... Não entendi, eu fiz alguma coisa? Você gosta de encher o saco mesmo, né? Por isso que todo mundo te chama de Nossa, quadrinhos, cara. Aquilo acabou com... Esse é o arco do personagem de história triste, mano. Vamos o amigo mais próximo que eu tinha acabado o arco de história triste. Esquisito. E pra variar, ele me deixou muito chateado, mais do que eu já tava. Depois de algumas semanas, ele acabou mudando o horário de manhã pra tarde, justamente pra se afastar de mim. E isso eu descobri porque minha mãe foi em uma das reuniões, foi pra explicar do porquê que o... Olha, quase que eu falei o nome dele. Do porquê que o L tinha trocado... É o Lucas. Ele sabe que é um Lucas, velho. É o Lucas. Era porque eu tava supostamente atrapalhando o andamento de estudante dele e eu tava realmente sendo meio que um peso pra ele. Tipo, mano... Como assim, velho? E depois a mulher, a mãe do meu amigo, chegou na minha mãe e ficava dando as desculpinhas que era o horário, que não tava batendo mais, que não tava dando certo pra ele ficar lá. Mas minha mãe sabia que, na verdade, ela só queria se afastar mesmo e que eu não tava sendo uma boa companhia. Meu Deus do céu, mano. Depois dessa situação, a gente só foi falar depois de muitos anos, mas já não era a mesma coisa e também eu
não me sentia mais confortável de conversar com ele. Eu contei essa pequena parte da minha infância para mostrar que um simples TDAH me fez perder um bom estudo de qualidade, me fez perder um desenvolvimento social e perdi um dos meus poucos amigos que eu tinha por conta de algo que eu não tinha controle nenhum sobre e não fazia ideia de como melhorar. E isso me fez enxergar a escola como um saco e somente um lugar que servia de zoação. Vazio, triste. Mas enfim, quando eu fui pro ensino médio, isso mudou, até porque eu já fiquei mais velho, eu tinha feito já terapia e consegui me desenvolver bem melhor de outras formas e com outras turmas que eram muito mais amadurecidos, e eu me senti muito mais acolhido e respeitado pelas minhas dificuldades. Inclusive, hoje em dia eu tenho melhorado bastante, por mais que às vezes eu acabe escutando até demais por algo que eu deixei de fazer, eu acabei esquecendo, ou de deixar de cumprir algo por conta do meu TDAH. Mas eu creio que isso eu vou melhorando com o tempo e é só o meu jeitinho e eu aceitei isso. É o seu jeitinho, né? Tempo mesmo. Então seja muito grato se você não tem nenhum tipo de transtorno que isso te afete em ambientes sociais, que não te atrapalhe realmente em desenvolver algo. Tenha tranquilidade na sua vida, você tá bem. Você pode conhecer pessoas que te tratem bem, te acolhem e mostrem que você é especial e importante, como também vai ter pessoas que só vai te menosprezar e te tratar como um lixo. E infelizmente isso é muito mais normal do que a gente imagina. Inclusive até pra escrever meus próprios vídeos hoje em dia, eu revejo e vejo várias e várias vezes pra saber se eu tô escrevendo certo ou se eu tô falando alguma besteira, porque eu tenho muito medo daquilo que o Yutinho sofreu lá atrás, mas esse medo tá dentro de mim e é muito você ruim consegue você escrever controlar, algo amiguinho. que tu acha que tá errado, ou tá sempre no sentimento de putz, eu tô falando merda, ou pô, isso aqui não vai dar certo, as pessoas vão me julgar. E isso é uma parada bem psicológica. Tá tudo bem, cara. Mas é o que o TDAH me desencadeou, né? Todo esse caminho pra chegar até aqui. Pessoas com autismo também sofrem até pior, principalmente em escolas, né? Porque as pessoas tratam bem diferente. E eu, inclusive, conheço pessoas que passaram por isso, e vai ser histórias futuras que eu quero trazer aqui no canal, com autismo e TDAH, que eu conheci em outras escolas, mas o foco desse vídeo é mais conscientizar as pessoas que são bem mente fechada sobre esse tipo de situação e assunto. Eu não quero parecer uma pessoa que tá lacrando em cima disso, eu realmente só tô vindo aqui explicar pra quem realmente quer entender e que tenha se sentido ofendido. É uma parada meio complicada, sabe, de se comentar, porque as pessoas levam transtornos muito como, isso é só um escudo pra justificar o porquê você é assim, e não é bem assim. Tem uma diferença, cara, ninguém quer ter essa quando você faz uma coisa horrível e joga desculpa porque você tem um certo transtorno, e a diferença é quando você sofre por uma sociedade por você ter um transtorno e você ter dificuldades na vida pra desenvolver isso. São coisas bem diferentes. E é uma parada que eu enxerguei muito com opiniões das pessoas, e eu sei que mexer com opiniões das pessoas é algo bem complicado de lidar na internet, mas tudo bem, eu só sou mais um falando com você através dessa telinha. Se você é alguém que tem algum tipo de transtorno, saiba que você é uma das pessoas mais... Tô brincando, tá? Tô brincando, é com carinho, pode ter com carinho. Nessa sociedade podre e vazia. Você que na verdade ensina pra nós como é ser feliz, a enxergar as coisas como realmente são, com mais pureza e afeto por aquilo e com uma leveza muito pura. Sintam-se abraçados por pessoas com um pensamento puro e gentil, que é o que eu espero que vocês sintam vendo esse vídeo. E o que mais doeu... Mano, que tipo de lápis ou pincel é esse que fica parecendo um estado? De mim é que dentro desse post eu vi algumas pessoas se tratando que têm transtornos e que se sentiram ofendidas, e na verdade até mesmo fora desse post e outros tipos de vídeos que abordam esse assunto, você vai ver relatos de pessoas que realmente sofreram e sofrem por isso. E respondendo a pergunta que foi mais massiva no meio dessa discussão toda, que inclusive tá no título do vídeo, não aumentou o número de pessoas autistas e com TDAH no mundo, só aumentou o número de diagnósticos para essas pessoas. Aumentou o número de pessoas no mundo e aumentou o número de conhecimento sobre pessoas no mundo, a ponto de poder diagnosticar as pessoas no mundo que precisavam se encontrar. Simples assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu sei que foi um tema diferente, Gostei mas de certa bastante. forma é bom para conscientizar pessoas que queiram saber sobre. Eu relatei meu transtorno de TDAH porque é o que eu tenho. Pô, eu tinha... Guilton, você tem todo o meu respeito. E eu fico muito feliz que você tenha criado esse ambientezinho, assim como a experiência, a mostrar a sua experiência e ter falado de forma tão aberta. E principalmente, suas artes são muito incríveis. Não exatamente principalmente, é só, tipo, eu me distraí muito na ideia de que suas artes são incríveis. Eu gostei muito dos desenhos que você tá fazendo. E a ideia de você criar thumb enquanto tá contando a sua história foi muito legal. Muito legal mesmo.